Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Eu sou o Rodrigo Mendonça Marques e aqui continuaremos nosso estudo da Lei 8.212 de 91 a respeito da Seguridade Social para o próximo concurso do INSS, tá bom? Já aqui no capítulo 9, que fala sobre o salário de contribuição, artigo 28, entende-se por salário de contribuição para o empregador trabalhador avulso a remuneração auferida em uma ou qualquer mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos acreditados a qualquer título. Durante o mês, destinado a distribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de registro salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda na convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Eu já li essa redação há algumas aulas atrás, quando precisamos entender o que pediu o artigo 28, mas aqui a gente reforça que a remuneração é aquele total dos rendimentos pagos que a empresa te oferece, a empresa ela te cede em razão do seu trabalho, tá? Inclusive gorjetas, adiantamentos, reajuste salarial, etc. Mas é o que diz respeito ao trabalho, tá? Então, salário maternidade, auxílio transporte, auxílio refeição, não entra nisso, tá bom? 2. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social, observadas as normas estabelecidas, que foram esse ano, né, em regulamento para a comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Então, para o empregado doméstico é aquilo que vale na carteira de trabalho, tá bom? 3. Para o contribuinte individual, a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês, observado o limite máximo que se registra aqui na redação de 99, tá? E esse limite máximo, ele varia de caso de trabalhador rural, trabalhador urbano, então não cabe aqui a gente ficar explorando mais isso, tá? O que vale a gente registrar aqui é que o contribuinte individual é a remuneração das empresas, tá? Observado durante o mês, né? Observado o limite máximo citado, tá? Já para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observado o limite máximo, dando a mesma referência. O facultativo, você sabe, é aquele que contribui mesmo sem trabalhar. A partir dos 14 anos de idade, você pode ser um contribuinte facultativo, tá bom? Parágrafo 1º, quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo na forma estabelecida no regulamento. Então, se você for demitido no dia 15, você recebe a metade da sua remuneração, né, por consequência, salvo exceção, se você tenha faltado, algo do tipo. E aí, a metade, esse valor que a gente hipotetizou aqui, é o que vai contar para a contribuição, tá bom? Aí já é sem segredo mesmo, né? Salário maternidade é considerado salário de contribuição. Então, aquele período que a mulher ficava afastada do trabalho para se dedicar ao seu neném, à sua cria, ela recebe pelo INSS. Isso também é considerado salário de contribuição. O limite máximo, aqui no parágrafo 3º, do salário de contribuição correspondente ao piso salarial legal normativo da categoria ou inexistindo este ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Ou seja, você tem um limite mínimo de contribuição, que ele é o piso salarial da sua categoria. Se não existir um piso salarial, né, não existir nada oficial a respeito disso, aí conta como um salário mínimo, tá bom? Sem segredo também. 4º parágrafo, o limite mínimo do salário de contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei, tá? Então é um pouquinho diferente que do trabalhador comum, né? Porque o aprendiz, ele trabalha uma carga horária menor, ele trabalha menos, na prática mesmo, né? Porque afinal ele é um aprendiz, então ele tem um salário menor. Então, por exemplo, às vezes um aprendiz trabalha em empresas conveniadas à Fiesp, ao Senai, por exemplo, ele recebe lá sua bolsa auxílio de R$ 400, R$ 500. Isso também é considerado, tá? E normalmente, se ele é um aprendiz, por exemplo, de engenheiro, um aprendiz de engenheiro não ia ganhar tão pouco, mas vamos supor aqui, tá bom? Se ele for um aprendiz de engenheiro ganhar lá R$ 400, o piso mínimo de engenheiro certamente é mais R$ 400. Mas no caso do aprendiz, esse valor ele é aceitável, tá bom? Para efeitos de salário de contribuição.
O limite máximo do salário de contribuição é de 170 mil cruzeiros, reajustado a partir da data da entrada em vigor dessa lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Mais para frente a gente vai entender a conversão disso aqui, tá bom? Parágrafo 6. No prazo de 180 dias, a contar da publicação dessa lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei que estabelecendo previdência complementar, previdência pública e privada, especial para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior desse artigo, tá bom? Isso aí já é uma coisa mais batida, né? Mas cabe aí o registro. Não creio que a SES fizesse para isso, seria uma questão retrógrada. Mas de qualquer forma você se lembra que foi o prazo de 130 dias depois da publicação da lei que foram estabelecidas as outros tipos de previdência, tá? Parágrafo 7º, o 13º salário, né, a gratificação natalina, integra o salário de contribuição, ou seja, o 13º também entra ali, tá? Exceto para cálculo de benefício, tá? Da aposentadoria, por exemplo, na forma estabelecida no regulamento, ok? Então, aí vale a associação. O 13º, ele conta como salário de contribuição, mas para cálculo do benefício, né, quando você se aposentar, aí ele não entra, tá bom? São só os salários, os correntes mesmo. Parágrafo 8º, integram o salário de contribuição para valor total, vamos lá. O total das diárias pagas, quando excedente a 50% da remuneração mensal. E no parágrafo 9º, não integram o salário de contribuição, para os fins dessa lei, exclusivamente, os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade, ou seja, os benefícios do INSS, como auxílio acidente, auxílio doença, eles não integram o salário de contribuição, exceto o salário maternidade, tá bom? B. As ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta, nos termos da lei. Aí já é uma coisa bem específica, mas é do tipo de coisa que a CESP adoraria explorar. Então, o cara trabalha no ramo da aeronáutica, né? A ajuda de custo adicional mensal que ele recebe não entra para o salário de contribuição, tá bom? E esse recebe muito, viu? A parcela em natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Aqui vale aqueles programas sociais também, né? D. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e o respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias, que lá de que trata o artigo 137 da Constituição das Leis de Trabalho. Ou seja, quando o trabalhador ele entra de férias depois daqueles 12 meses que ele tem, certo? Você deve saber disso, você entra numa empresa, a empresa tem até 12 meses para se der férias. Passando esse limite, ela tem que te pagar as férias dobradas, né? Então, esse valor a mais que você recebe não entra para o salário de contribuição, tá ok? A linha E, as importâncias previstas lá no artigo 10 das disposições constitucionais transitórias, que se refere a uma lei complementar que não está mais em vigor, tá bom? 2. Relativas à indenização por tempo de serviço anterior à data de 5 de outubro de 88 do empregado não optante pelo FGTS. Vamos lá. Hoje a gente é obrigado a aderir ao FGTS, certo? Se alguém recebeu uma indenização antes dessa data, 5 de outubro de 88, e não era optante pelo mesmo, esse valor, essa indenização que recebeu, não vai entrar no salário de contribuição, tá bom? Caso contrário, entra. 3. Recebidas a título de indenização que trata o artigo 479 da CLT, que é aquela indenização que você recebe quando você é demitido sem justa causa, que é metade da sua remuneração que você teria até o fim do contrato, tá? 2. Relativas à indenização por tempo de serviço anterior a... E aí, tô lendo de novo aqui, galera. Perdão. 4. Recebidos a título de indenização lá do que trata a Lei 5.809 de 73, que é quando a safra ela é coletada antes do fim do contrato, tá? Aí a safra termina, o contrato está em vigor, aí o rapaz demitido ele recebe 1/12 daquilo que ele deveria receber até o fim do contrato, tá bom? E essa é a indenização, ela não entra aqui como salário de contribuição, tá ok? Recebidas a título de incentivo à demissão, né? A famosa demissão voluntária. Recebidas a título de abono de férias, conforme está na CLT. Recebidas a títulos de ganhos eventuais e os abonos expressamente vinculados ao salário, são as bonificações de empresa, né? Por rendimentos, por serviço e tal. Licença prêmio indenizada também não entra em salário de contribuição.
assim como a indenização que trata esse artigo que eu vou falar para vocês aqui, que é o empregado, quando ele é demitido no período de 30 dias anterior a uma correção salarial que a categoria, o que ele ia receber, a sua indenização vai ser calculada em cima dessa reajuste, tá bom? Esse também não entra para efeitos de salário de contribuição. A linha F. A parcela recebida a título do Vale Transporte, na forma de legislação própria, isso a gente já citou aqui, né? O Vale Transporte não entra como salário de contribuição. G. A ajuda de custo também não entra, tá? A ajuda de custo, parcela única recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, tá? Diárias para viagens, aqui na linha H, desde que não exceda 50% da remuneração mensal, certo? Em geral, os trabalhadores que viajam, eles têm cargos relativamente e hierarquicamente altos, né? Então, dificilmente uma viagem, uma diária vai superar metade do seu salário. Porém, caso isso venha a acontecer, aí sim, essas despesas entrarão como salário de contribuição, tá bom? Não esquece dessa exceção. Tem a linha aí também, tá, gente? A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional do estagiário quando pagas nos termos da lei. Que, em resumo, diz que quando o estagiário recebe uma bolsa auxílio para ir para a faculdade, para estudar, para manter o seu estudo a pedido da empresa, esse auxílio também não entra como salário de contribuição, tá ok? A linha J, a participação nos lucros ou resultado da empresa, né, a famosa PL, quando paga o acreditado de acordo com a lei específica. O abono do PIS e o PASEP, né, ou seja, os valores que recebe de PIS e PASEP também não entram na contribuição, nem faria sentido se entrassem, né? M. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento à estrada, observadas as normas de proteção estabelecidas do Ministério do Trabalho. Ou seja, se a empresa precisar realocar o cara para fazer um trabalho, normalmente as empresas, as consultoras contratam homens solteiros e jovens, né, para esse tipo de serviço, porque eles demoram muito e aí ele não tem nenhum tipo de vínculo de própria família, de família construída do lugar de origem, né? Ela tem garantia a proteção do mesmo e esses valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação não serão contabilizados para efeitos de contribuição, tá? Ao contrário, lógico, da remuneração. A linha N. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor de auxílio-doença, desde que esse direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. Ou seja, se a empresa tiver um programa que ela integra o valor do auxílio-doença e seja para todos, esse valor integrado não entra também como salário de contribuição, tá ok? Mas o artigo 36, que se refere a essa lei, ele foi extinto, tá bom? P. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo ao programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que é disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observado no que couber o artigo 9 e 468 da CLT. Ou seja, quando a empresa ela faz um plano de previdência privada, complementar a todo o seu funcionário de acordo com essa legislação, esse também não entra como salário de contribuição, tá ok? A linha S, o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade, quando devidamente comprovada as despesas realizadas. Ou seja, o auxílio gasolina, né? Eu trabalhei como promotor de vendas há muito tempo, eu recebi bastante. E a empresa exigia muito que a gente comprovasse centavo por centavo daquilo que a gente gastou realmente com gasolina. E não é para menos, né? Afinal, para isso não entrar um salário de contribuição, dentre outras punições que a mesma poderia sofrer, teria que ser a contribuição de cada quilômetro rodado. E a creche também, observado o limite máximo de 6 anos de idade, tá bom? A empresa, ela pode fornecer auxílio creche para crianças mais velhas de 6 anos, a filhos de funcionários mais velhos que 6 anos? Pode, mas aí vai entrar como salário de contribuição, tá ok? A linha T. O valor relativo a plano educacional ou bolsa de estudo que visa a educação básica de empregados
e seus dependentes, e desde que vinculadas às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da lei. Ou seja, aquela bolsa de estudos que as empresas fazem para seus empregados, para se aprimorarem mais com computação, com manuseio de máquinas e outras coisas, outros tipos de estudos, em conformidade com a lei, com certeza a empresa fará assim. Esse valor não entra como salário de contribuição, tá ok? Porém, tem algumas regras, né? Desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial, lógico, né? Isso não pode ser descontado do salário, tem que ser adicional. E 2, o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% da remuneração do segurado a que se destina o valor correspondente de uma vez ou meia, uma vez e meia, o valor limite mínimo mensal de salário de contribuição. Ou seja, esse plano, para entrar em conformidade, para não entrar para que esse valor, não entre como salário de contribuição, ele tem que ser 5% referente à remuneração do trabalhador, do segurado, ou o valor correspondente a uma vez e meia lá do limite mínimo do salário de contribuição dele, tá? Nos dois casos vale qual valor for maior, tá bom? A linha U. A importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade, de acordo com o disposto na lei. A bolsa de aprendizagem, como a gente até viu aqui um caso parecido ainda nesse vídeo, também não entra para efeito de contribuição. V. Os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais, já é uma coisa bem específica e a CESP vai adorar explorar isso aqui, mas fato é que você tem o meu direito autoral vinculado a uma empresa, alguma televisão, etc. A cessão desse contrato, o valor que eu receber ou que eu tiver que pagar, não entra como salário de contribuição, tá bom? X. O valor da multa prevista no artigo, no parágrafo 8º, lá do artigo 477 da CLT, que nada mais é do que a multa da rescisão contratual, tá bom? Para quem trabalha com esse tipo de serviço, como jogadores de futebol, próprios atores, atrizes, etc. A linha Y, a última linha aqui das exceções do salário de contribuição, o valor correspondente ao Vale Cultura também não entra como salário de contribuição, tá bom? Você viu aqui, é quase um alfabeto inteiro de alíneas, isso porque algumas alíneas elas foram revogadas e não vão entrar como salário de contribuição. E aí tem um universo de possibilidades para a CESP explorar perguntas para a gente, tá bom? Então vale muito a revisão dessas alíneas. Inclusive na última prova a FCC aproveitou muitas delas para bolar perguntas, que a gente vai ver aqui posteriormente no canal, tá bom? Falta mais 2 parágrafos para a gente analisar aqui. Parágrafo 10. Considera salário de contribuição para o segurado empregado trabalhador avulso, na condição prevista do parágrafo 5 do artigo 12, a remuneração efetivamente auferida na entidade sindical ou empresa de origem. O parágrafo 5 lá do artigo 12, ele fala que o dirigente sindical, ele mantém durante o exercício de mandato eletivo o mesmo enquadramento no RGPS, né, no regime geral, diante da investidura. E se ele recebe alguma remuneração do próprio sindicato, isso entra também no regime geral, também entra como salário de contribuição, tá? Essa especificação é importante porque se a gente ler só o artigo 12, parágrafo 5º, essa dúvida se abre, né? Então, tá aí explicado. E olha aqui uma redação nova desse ano, parágrafo 11. Considera-se remuneração do controle individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da lei tal, como operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados. O montante correspondente a 20% do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou de serviço prestado, observado o limite máximo que se refere ao parágrafo 5º lá, que são os famosos 170 mil cruzeiros, tá? Que é aquela contribuição máxima que a gente viu lá no começo do vídeo. Ou seja, o cara que trabalha com o carro, o serviço que ele faz, o caminhão, né? O serviço que ele faz, o carreto, esse valor, os valores que ele levantar durante o mês, vai pegar o valor bruto, né? Do frete, da nota, do que seja, do dinheiro do transporte, né, do dinheiro das passagens, vai pegar esse valor bruto e vai tirar 20% dele.
E esse 20% será usado na contribuição salarial do mesmo, tá ok? 20% para esse tipo de trabalhador autônomo também. E aqui termina esse extenso capítulo 9. É um capítulo que sofreu muitas modificações de acordo com os anos, é natural, porque as necessidades vão mudando, né? E daqui a pouco eu vou postar também um capítulo 10 que fala da arrecadação e recolhimento das contribuições. O vital desse capítulo 9, que a gente acabou de ler, é o que realmente vale ou não vale como salário de contribuição, né? Porque é um universo, como eu disse, de coisas que a CESP ela pode explorar pra gente, tá bom? Então cabe a gente associar bem, ficar esperto aí, porque ela pode apontar, tá legal? Dúvidas, comentários, sugestões, correções, fique à vontade para fazer comentários no próprio espaço do YouTube ou nos meus contatos pessoais na descrição do vídeo. Forte abraço, força aí, tchau!